Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos a mais um programa Propaz Enem Digital aqui da TV Cultura. Fique ligado que no programa de hoje nós teremos duas aulas. A primeira é a professora Thelma Paz, de literatura. Ela vai dar pra gente aqui, ela vai trazer dois objetos de estudos para o Enem. E para encerrar, o professor de filosofia, Santana, vai encerrar o nosso aulão aqui de hoje. Então, tenham todos uma ótima aula. Olá, Kevin. Agora nós estamos com vocês para esse momento e nós vamos ver agora algumas coisas para lembrá-los que vocês estão afinadíssimos com tudo aquilo que nós vimos, com tudo que nós estudamos. Eu digo para todos aqueles que fazem parte dessa caravana que é imensa, que é a caravana do Propaz, né? Para todos que fazem parte dessa nossa cidade de Belém, de Marabá, de Santarém, dos interiores, que nós estamos cada vez mais com vocês mais próximos. E o que a gente sente? Que você está preparadíssimo. Então é hora agora de você ver a si mesmo e dizer, eu sei. Se eu sei, então vamos para uma prova que vai ser um show, porque nós vamos estar contigo comemorando. Então lembra, quando nós começamos a literatura, eu te disse, não esquece de teoria literária. E a teoria literária, ela te dá alguns pontos que eles vão se estender por todas as estéticas. E você vai saber que agora, isso daqui faz parte de todo o contexto literário. Olha, a literatura, observa aqui, ela vai mexer contigo através do teatro. Ela fala contigo através dos livros, do jornal. Ela mexe contigo através da música. Então, se ela faz isso, é o momento em que você tem que saber que agora é com você. E você sabe que dentro disso nós vamos conhecer isso daqui, olha. A teoria literária num paralelo com o parnasianismo. Lembra aquela estética que está junto do modernismo, impedindo que o modernismo venha à tona? Aquela estética que trava, sabe por que trava? Porque dentro desse contexto literário, o parnasianismo, ele vai mostrar aquele momento do tradicional, da visão academicista. Então, dentro disso, o que ele traz para a gente? Normas, regras. Então, nós vamos precisar lembrar disso. Junto com o quê? Com a teoria, que vai fazer você lembrar a si mesmo. Eu tenho que saber o que é um texto literário, o que é um texto não literário, o que é poema, o que é verso, o que é estrofe, o que é rima, quais os gêneros literários. E isso eu sei que você conhece muito bem. Então, presta atenção. Vamos lá. Observa, nós vamos precisar da competência 5, mas principalmente dessa habilidade 16. Relacionar informações sobre as concepções artísticas e procedimentos de construção do texto literário. Observem, veja se tu não já sabes isso. Olha lá. Vamos lembrar. O texto não literário é aquele texto jornalístico, científico, que prima pela informação, que te dá todo um conhecimento real, verossímil, que está acontecendo. O texto literário te faz sonhar, te leva para um mundo desconhecido da imaginação, te faz pensar numa realidade revisitada, uma realidade que nós vamos conhecer a partir de uma nova proposta textual. E quais são essas propostas textuais? Olha, o poema, com a estrofe marcado, encantado, direcionado pela poesia. Mas também nós temos o texto em prosa. Esse texto em prosa, ele é marcado pelo margeamento, ele traduz-se através dos períodos, dos parágrafos. O texto em prosa, gente, vocês lembram? É um texto que vai marcar o romance, o conto, a novela, a fábula. E sendo isso, vocês também conhecem que nós já vimos isso daqui, olha, que dentro dessa estética literária que nós vamos escolher para direcionar aquilo, tudo que tu viste lá no início, lá no primeiro ano, só que agora tu vais fechar o teu ensino com a visão de fazer esse link, de associar. Olha o parnasianismo. O parnasianismo, tu sabes, ele é um realismo
só que é um realismo em versos, tá? Ele mostra o parnasianismo que ele vai apresentar uma estética que não tem função social. Sabe por quê? Porque ele vai evidenciar a arte pela arte. Ele vai evidenciar a arte somente preocupada com a função de mostrar uma linguagem bem elaborada. A arte que mostra essa palavra lapidada. Então, a crítica, o direcionamento do cotidiano, a descrição do dia a dia, não vai estar no parnasianismo. Então, se ele se preocupa somente com a forma, com a palavra, com o texto diante daquilo que é a forma textual, então observa. Olha, a valorização da forma, preferência por sonetos, metrificação perfeita, gente. Isso está na teoria, isso está naquele momento em que você estudou e que você deve lembrar. Agora, prestem bem atenção, esse texto que prima pela forma, ele vai ser marcado por esses autores, pela chamada tríade parnasiana. Olha lá quem são esses mestres. Presta atenção, Olavo Bilac, Raimundo Correia, Alberto de Oliveira. Agora, diante dos teus estudos, tu vais dizer, eu sou uma personalidade, eu sou um indivíduo, a estética manda que eu faça isso, mas eu tenho a minha maneira de ver o texto. Eu vou seguir a risca? Não, eu vou obedecer. Eu vou pegar esta forma e vou colocar o que é meu, particular. Por isso esses autores, eles fazem, olha, a impassibilidade, eu não vou ter compromisso com o social, nem com a visão emotiva, nem com as questões sociais, olha. Mas eu vou fazer um descritivismo, gente, em tom filosófico. Então, observa que dentro disso, nós já vimos que o Enem, ele não vai deixar passar em branco isso. Então, por isso, a gente vai observar que nós temos um texto que é muito importante. Qual é esse texto? Olha bem o título, Mal Secreto. Observa o que está se falando, mal secreto. Se é mal secreto, gente, é algo que está em nós, na nossa alma. Não é algo visível, não é algo exterior. É algo que está escondido, que nem sempre eu mostro, que nem sempre é perceptível a nós. Olha o que ele te diz. Se a cólera que espuma, a dor que mora na alma e destrói cada ilusão que nasce, tudo o que punge, tudo o que devora o coração, no rosto estampasse, se pudesse o espírito que chora ver através da máscara da face, quanta gente, talvez, que inveja agora nos causa, então piedade nos causasse. Quanta gente que ri, talvez consigo guarda um atroz recôndito inimigo, como uma invisível chaga cancerosa. Quanta gente que ri, talvez existe, cuja aventura única consiste em parecer aos outros venturosa. Gente, olha quantas coisas aí, nós temos que lembrar da teoria. Olha lá, olha o que vai ser importante. Não te preocupe, eu vou voltar de novo para cá. Sabe de quem foi esse texto? De um que compõe a tríade parnasiana, olha, Raimundo Correia. E olha o que nós temos, presta bem atenção, olha, lá da teoria, para que depois eu volte para o que o Enem vai te explorar. Olha o que nós temos. O texto como um todo é um soneto. E o que é um soneto? Ó, é um poema que está em verso e que ele possui 4 estrofes. Como são essas 4 estrofes? 2 quartetos e 2 tercetos. Olha lá. Olha as palavras. Lembra o que eu disse ainda agora? É um texto que é marcado por palavras bem elaboradas, lapidadas. Ele está preocupado com a forma. Olha o que está em vermelho e que está em azul. São rimas, gente. E o texto parnasiano, ele é muito preocupado com isso. Ele traduz essa preocupação com a forma, com a rima,
com a musicalidade. Mas em nenhum momento ele fez crítica. Sabe o que ele mostrou aí? Uma preocupação filosófica. Ele se preocupou com aquilo que está no sujeito poético, no eu lírico. Ele não fez crítica, ele não falou de uma arte distanciada. Então, observa, olha, 2 quartetos, 2 tercetos. É isso que é esse texto. E esse texto apresenta rimas ricas e cruzadas. Agora, eu te pergunto, vamos observar aqui, olha, quando ele te coloca isso daqui. Olha o que o Enem pediu. Muito fácil, gente. E que vocês vão saber ver. Muito fácil. Vamos lá, presta atenção. Olha o que o Enem disse. Coerente com a proposta parnasiana, de cuidado formal e racionalidade. Na condução temática, o soneto de Raimundo Correia reflete sobre a forma como as emoções, não está no texto somente, ele não quer isso. Vocês estão cientes que ele não quer só o texto, ele quer as emoções. Na concepção do eu lírico, olha, o eu lírico, tá? Esse julgamento revela, observem, o que ele vai revelar. Tu tens aí as opções, olha, a necessidade de ser socialmente aceito leva o indivíduo a agir de forma dissimulada. Lembra? Olha, a máscara da face. Lembra o que são as máscaras? Aquilo que a gente usa às vezes para tentar esconder. Lembra quando tu dizes para alguém, olha, ele é uma pessoa mascarada, olha, ele está fingindo. É porque nem sempre nós percebemos o que eles mostram. Olha, o sofrimento íntimo torna-se mais ameno? Não. Olha, uma chaga cancerosa, lembra as palavras tão bem elaboradas? A capacidade de perdoar e aceitar as diferenças? Ele não falou em perdão. Ele falou na tentativa de omitir aquilo que está dentro de nós. O instinto de solidariedade conduz o indivíduo a apiedar-se do próximo. Não é isso que ele coloca. Ele não está te falando isso. E a transfiguração da angústia em alegria? Como se eu tenho uma chaga cancerosa? Observa, nós lemos as 5 alternativas para que vocês observassem e vissem que não é difícil. Se você prestou bem atenção ao poema, não vais ter dúvida que esse poema, ele reflete a necessidade de ser socialmente aceito, porque nós precisamos dessa convivência, mas que leva o indivíduo, às vezes, a mascarar uma situação. É isso, gente. Eu confio em vocês e eu sei que vocês estão prontos para arrasar. Até o nosso próximo encontro. Espero que tudo fique certinho para vocês. Tchau, tchau. Olá, futuros calouros, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Santana de Filosofia e hoje uma dica super especial para vocês. A gente vai trabalhar contratualismo político. É esse assunto que sempre cai, é recorrente no Enem, não é isso? Então hoje a gente vai fazer aquela revisão especial. Eu espero que você fique atento, pega o teu caderninho, anota aí as observações que a gente vai fazer aqui. Fique esperto, tá ok? Bom, vamos lá. Decadência, né, do feudalismo, século XV, desde o século XII, e surge uma nova classe social, a burguesia. E essa burguesia, ela vai trazer fortes influências, né, mudanças que vão ocorrer tanto no sentido da cultura, no sentido da economia, no sentido político também. E toda essa revolução que vai acontecer, né, essa ebulição de mudanças, ela vai ser determinante para influenciar o pensamento de alguns pensadores, que vão principalmente, né, surgir a partir do século XVII. Entre esses pensadores, que a gente vai chamar de contratualistas, tem Hobbes, Locke e Jean-Jacques Rousseau, ok? Vamos prestar aqui atenção na tela? Olha só, eu procurei fazer um resumo para vocês do pensamento desses 3 autores. É interessante estudar o contratualismo fazendo a comparação metodológica, né? Como é que eles concebem
essa questão do contrato social, né? O Estado como contrato social, tá certo? Então vamos lá. Bom, 4 conceitos são determinantes para que a gente possa entender o pensamento político desses 3 pensadores. Um deles é natureza humana. Como é que Hobbes, Locke e Rousseau concebem a natureza humana? Outro conceito interessante é estado de natureza, né? Depois, sociedade civil e, finalmente, o contrato. A partir desse resumo, né, a gente vai conseguir compreender um pouquinho do pensamento desses pensadores, tá ok? Vamos começar, então, falando da base metodológica deles. Hobbes. A gente vai ver depois que Hobbes, lá mais adiante, ele vai defender o absolutismo. E por que Hobbes ele defende o absolutismo, né, como forma de organização política? Isso está ligado à forma como Hobbes também concebe a própria natureza humana. Em O Leviatã, que é a obra principal do Thomas Hobbes, ele vai descrever, de certa forma, a natureza humana a partir de 2 sentimentos. Um sentimento, que é o sentimento de autopreservação, né? Ele coloca, sob certa perspectiva, que o homem tem esse desejo de autopreservação, né? E um outro, que é um sentido mais negativo, é o medo, né? Esses 2 sentimentos, eles dominam o homem. E em função desse sentimento, principalmente da autopreservação e do medo, o homem ele acaba tendo uma natureza mesquinha, egoísta e a gente pode dizer autocentrada. Em função dessa natureza humana, dentro dessa perspectiva negativa, o homem vive no estado de conflito. Mas que estado é esse que esse homem vive? É o que Hobbes vai convencionar chamar de estado de natureza, né? E o que é esse estado de natureza? O estado de natureza é um estado anterior ao estado de sociedade civil. É um estado onde não existem ainda as leis, regras, normas que sejam universalizadas. Cada homem é uma espécie de legislador, né? Cria suas próprias regras, negocia, né, uns com os outros, sem que haja regras que sejam gerais, né, que possam reger essas relações entre esses homens. Então isso é o que ele vai convencionar chamar de estado de natureza. Pois bem, em função, né, dessa natureza humana ser mesquinha, egoísta e autocentrada, os homens vivem em conflito uns com os outros. E Hobbes ele vai cunhar, né, uma frase para representar esse estado de natureza. Ele vai dizer que o homem é o lobo do homem, né? Porque no estado de natureza é um estado de guerra, de todos contra todos. Porque justamente em função desse medo, o homem está sempre tentando se precaver, né? Ele está sempre tentando se proteger em relação a este outro, né? Até mesmo para proteger a sua própria vida, né? Então, esse homem, em Hobbes, apesar de ele ser dotado de uma capacidade racional, ou seja, de uma capacidade de pensar, de uma capacidade de refletir, o que prevalece nesse homem não é essa capacidade racional, mas são os sentimentos, são as emoções, né? Esse homem, ele se caracteriza muito mais como um ser passional, né? Então, é justamente essa predominância dessa passionalidade do homem é que faz com que ele viva nesse estado de guerra, nesse estado de conflitos. Ora, a gente viu aqui, né? Então, como resolver esse grande problema? Como resolver essa situação de guerra de todos contra todos? É nesse momento, então, que esses homens, supostamente, resolvem, então, fazer um contrato. Eles resolvem fazer um acordo, né? Então, eles fazem uso desse momento, então, daquela capacidade racional que eles têm para refletir. Olha, viver nesse estado de guerra torna-se insustentável, né? Porque ela gera uma desconfiança, ela gera uma insegurança perpétua. E quando a gente está, né, nesse estágio de insegurança, de desconfiança, a gente não consegue progredir, a gente não consegue fazer outra coisa,
né? Porque você fica o tempo todo tentando se proteger do outro, se precaver em relação àquilo que o outro pode fazer com você. Então, nesse momento, esses homens resolvem, então, fazer este acordo, né? E, a partir do momento em que eles fazem esse acordo, eles abrem mão, né, dos seus direitos naturais, que é a sua própria liberdade, né? Eles abrem mão desse direito natural, esse direito mesmo, né, de poder resolver as suas questões de uma maneira autônoma, em função de um soberano, em função de uma instituição que possa, então, organizar e normatizar estas relações entre esses indivíduos, né? Então, nesse momento em que esses homens fazem esse acordo, segundo Hobbes, né, esses homens saem do estado de natureza e eles passam para o estado de sociedade civil. E ao passar do estado de natureza para o estado de sociedade civil, esses homens acabam constituindo o próprio Estado, né? Bom, como essa natureza humana, né, a concepção de Hobbes, ela é egoísta, ela é mesquinha, ela é autocentrada, é necessário, né, segundo Hobbes, que esse governo ele seja um governo controlador, né? Seja um governo que possa governar com mão de ferro, digamos assim. Ele seja fiscalizador, né? Porque se esse governante, né, eleito por essa sociedade humana, né, se ele fraquejar, se ele não ser vigilante, o que vai acontecer? Esses homens voltam de novo, né, a se comportar como se comportavam no estado de natureza, ou seja, com conflitos. Daí, Hobbes entender que um governo, né, absolutista, um governo controlador, é o governo mais eficiente para poder governar essa sociedade de homens. Homens que têm por característica, né, o egoísmo, né, a mesquinharia e o autocentramento. Então, sobre essa perspectiva, a gente pode dizer que, para Hobbes, o Estado ele surge para garantir a autopreservação desses homens, né? Então, a gente também pode inferir, a partir disso, que esse Estado ele tem um caráter muito mais jurídico, digamos assim, né? Porque ele cria leis, ele cria regras, ele cria normas que vão se aplicar a todos os indivíduos. Esses indivíduos vão ter que se submeter a essas leis, a essas regras e essas normas, né? Então, é uma necessidade. O Estado ele é constituído a partir de uma necessidade desses homens, né, no sentido de garantir a sua própria autopreservação. Tudo bem? Bom, e aí, pegando agora Locke. Locke, ele vai ser considerado, numa perspectiva política, como um liberal, um liberalista. Por quê? Né? Locke vai ser considerado um liberalista. Bom, isso também tem a ver com a forma como Locke ele vai entender a natureza humana. Para Locke, diferentemente de Hobbes, a natureza humana ela não tem esse caráter egoísta, mesquinho e autocentrado. Locke defende a ideia de que o homem nasce como se fosse uma tábula rasa, ou seja, sem qualquer tipo de impressão. Então, sob essa perspectiva, o homem não é nem bom, nem é mau, né? Então, a natureza do humano, ela não tem esse caráter definido, né? O que vai determinar a ação do homem, se uma ação boa ou se uma ação má, são as circunstâncias. Agora, uma questão que é muito importante em relação a Locke é quando ele pensa os direitos. Locke, né, ele é um justnaturalista, assim como também Hobbes e Rousseau. E o que significa ser um justnaturalista? Para Locke, né, o homem ele é dotado de direitos naturais. O homem é dotado de direitos naturais, né? Quais são esses direitos naturais? A vida, a saúde, a sua liberdade. E a esse conjunto, né, vida,
liberdade, a sua saúde, ele vai chamar de propriedade. Então, a natureza, né, é como se ela tivesse concedido aos homens esses direitos. E isso precisa ser preservado. Apesar da natureza humana não ser mesquinha, egoísta, né, como concebe Hobbes, né, Locke ele acredita que essa sociedade, no estado de natureza, ela também entra em conflito, casualmente. E quando é que essa sociedade, esse estado de natureza, né, acontece esses conflitos? Quando esses homens percebem que aquilo que é considerado um direito natural, ou seja, a sua propriedade, está ameaçado. Né? Então, quando um homem tenta subtrair algo de um outro homem, né, um direito deste outro homem, neste momento, os homens vão entrar em conflito, eles vão entrar em guerra. Então, para resolver essa situação, Locke também pensa numa solução para resolver isso. Como é que seria, então, segundo Hobbes, né, que os homens conseguiram resolver essa situação? Também a partir de um acordo, também a partir de um contrato. Né? Porque este contrato ele vai instituir também, assim como em Hobbes foi instituído, este contrato vai instituir leis, normas, regras, né, que também vão regular a vida dessas pessoas. Só tem um detalhe. Diferentemente de Hobbes, que o contrato ele foi feito para garantir a autopreservação, em Locke, esse contrato ele é feito para garantir a propriedade. Né? Entendendo a propriedade como, mais uma vez repito, a vida, né, a saúde, a liberdade e os bens desses indivíduos. Né? Então, no sentido de que o indivíduo, né, ele possa ter sempre um intermediador de conflitos, né? E esse intermediador ele esteja pautado em leis, em regras, em normas que são universais, né? Isso vai resolver o problema da sociedade. Bom, nesse sentido, Locke então vai defender, né, um tipo de governo que a gente pode chamar de um governo mais democrático. Um governo onde existe a participação mais efetiva, né, dos indivíduos dessa sociedade. Então, esses indivíduos que constituem a sociedade, eles transferem parcialmente para esta instituição, chamada Estado, né, os direitos, né, alguns direitos. Eles abrem mão, né, de certa forma, desse poder legislativo que cada homem tem, né, em prol desta instituição, Estado, que pode ser representado por meio da própria democracia, por meio de uma monarquia parlamentar, né, para que esta instituição possa organizar a vida desses cidadãos. Né? Então, por isso, e por que ele é chamado de um liberalista? Né? Porque, se em Hobbes os indivíduos abriram mão, né, de todos os seus direitos naturais em favor desta autoridade, para que esta autoridade possa gestar a vida deles, em Locke isso não acontece. Porque Locke, sendo um justnaturalista, ele acredita que a liberdade é um direito natural. E isso não pode ser privado de jeito nenhum do homem. Né? Então, esses homens eles têm o direito de constituir, junto com o Estado, as leis e as regras que vai reger a vida deles. Daí a questão do parlamento, daí a questão de uma democracia não direta, mas de uma democracia indireta. Tá? Bom, e aí a gente tem agora aqui o Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau, ele vai ser considerado um democrata. E por que Jean-Jacques Rousseau vai ser considerado um democrata? Seguindo a mesma linha de raciocínio, né, que a gente desenvolveu em relação aos outros pensadores, é necessário entender como é que Jean-Jacques Rousseau ele vai conceber a natureza humana. Então, para Jean-Jacques Rousseau, a natureza humana, muito diferente
da concepção de Thomas Hobbes, né, a natureza humana ela é boa, né? A natureza humana ela é boa. Mas tem uma questão aí interessante. A natureza humana é boa, mas esse homem, na perspectiva de Jean-Jacques Rousseau, esse homem ele é considerado amoral, né? Ou seja, ele é um homem que não tem as leis, as regras e as normas incutidas de forma refletida, né? Ele age a partir de um sentimento, né? De um sentimento de solidariedade. Existe em Rousseau uma solidariedade natural, né, em relação a esses homens. Bom, o que acontece então? Esses homens do estado de natureza, segundo Jean-Jacques Rousseau, eles vivem isolados, né? Se lá em Hobbes a gente pode conceber que o homem ele é insociável, ele não é dado à socialização, já em Jean-Jacques Rousseau, o homem, né, ele consegue viver em sociedade. Mas, dentro dessa teoria, Jean-Jacques Rousseau ele faz uma espécie de divisão, né, da característica desse homem no estado de natureza. Ele vai falar de dois momentos desse estado de natureza. No primeiro momento, esse homem no estado de natureza, que é bom, né, que consegue ser solidário, ele vive de forma um pouco mais solitária, né? Ou então ele vive entre os seus, né, os seus familiares, digamos assim. E assim esse homem segue a sua vida. Chega um determinado momento da história desse homem, é que ele precisa interagir com outros homens ou com outras famílias, né? E é nesse momento em que esse homem, no estado de natureza ainda, ele começa a ampliar as suas relações, ou seja, quando as suas relações deixam de ser apenas relações familiares e ele passa a estabelecer relação com membros de outras famílias, é nessa perspectiva que começa a mudar, então, essa natureza humana. O homem vai começando a deixar de ser bom, de ser gentil, né? E começa a se tornar um homem mais mesquinho, um pouco mais egoísta. Por quê? Porque é nesse momento que começa a surgir a propriedade privada, né? Segundo Jean-Jacques Rousseau, o homem muda a sua natureza quando o primeiro homem diz, isso é meu, né? Então, dentro ainda do estado de natureza, essa própria natureza humana, ou seja, esse caráter humano, ele já começa a passar por transformações. Bom, como é que se resolve então na concepção de Rousseau esse drama, né? Como é que o homem começa a resolver esses conflitos que começam a haver entre eles? Segundo Rousseau, esse conflito ele se resolve com a instituição da sociedade civil. Esses homens então, eles entram, né, num certo acordo, que não é ainda o contrato, né, de convivência, e aí este acordo, ele vai então garantir entre esses homens leis, regras, né, que vão ser instituídas, que também vão normalizar esses conflitos, tá? Acontece que na concepção de Rousseau, essa sociedade civil que é formada nesse primeiro momento, ela é uma sociedade injusta, porque essas leis, essas regras, essas normas que são instituídas, elas são leis, regras e normas que privilegiam alguns em detrimento de outros. E quando elas privilegiam uns em detrimento de outros, elas acabam produzindo a injustiça. Elas acabam transformando alguns em escravos de outros. E isso fere um princípio, né, do direito natural, que é o direito da liberdade. Então, é nesse momento então que Jean-Jacques Rousseau pensa numa terceira alternativa, ou seja, ele supõe uma terceira alternativa que é a do contrato, né? Então, o contrato seria a forma mais legítima de relacionamento entre esses homens, onde nesse contrato está garantido nesses homens o seu direito, né, os seus direitos naturais,
sua liberdade, né, a sua própria vida. E sob essa perspectiva, a gente pode dizer o seguinte, que Jean-Jacques Rousseau defende a democracia porque, a partir desse contrato, esses homens, eles não transferem os seus direitos naturais para a instituição chamada Estado, mas eles vão gestar, né, a própria vida deles junto com o Estado. Então, existe uma democracia direta. Esses cidadãos, diferentemente de Locke, diferentemente de Hobbes, né, onde existe uma representatividade, né, em Locke e em Hobbes, em Jean-Jacques Rousseau, os homens, eles mesmos, isso considerando, claro, uma sociedade menor, uma sociedade pequena, eles mesmos constituem as leis às quais eles vão estar se submetendo, né? Eles são os criadores da lei, né? Então, o Estado ele apenas existe para regular essas relações, né? Mas com a participação efetiva da população, ou seja, da sociedade. Tá certo? Bom, eu coloquei aqui alguns itens para vocês. A gente então coloca aqui. A gente vai ver apenas um desses itens aqui, tá? O ponto de partida e a verdadeira constituição de qualquer sociedade política não é nada mais do que o consentimento de um número qualquer de homens livres, cuja maioria é capaz de se unir e se incorporar em uma tal sociedade. Esta é a única origem possível de todos os governos legais do mundo. Então, isso aqui é um trecho da obra, né, de Locke, segundo tratado sobre o governo civil. E aqui a gente tem, então, o enunciado. A partir da análise do texto e de seu conhecimento no que se refere à instituição do Estado moderno, o contrato proposto por Locke supõe que os homens, e aí a gente vai, eu coloquei aqui já a alternativa correta, mas a gente vai fazer uma breve eliminação aqui, né? A. Deixa o individualismo para garantir a propriedade privada? Não. Locke ele é um liberal, né? O individualismo, né, é extremamente importante essa concepção de indivíduo em Locke, né? Até porque Locke ele é influenciado, né, por todo o movimento cultural que está existindo na Europa naquele momento. A sociedade ela tem como característica nesse momento uma sociedade, né, antropocêntrica. Ela já deixou de ser uma sociedade, né, teocêntrica, onde o indivíduo ele já está liberto da matriz do coletivo, tá certo? Então, a alternativa C. Desprotegem o patrimônio para buscar a felicidade. É justamente o contrário, né? O Estado ele foi criado para proteger a propriedade privada, né? Proteger o patrimônio. C. Abandonam o instinto para procurar a justiça social. Não existe, a gente não abandona o instinto, né? A gente educa esse instinto, né? E desertam o impulso para moralizar a vida ascética. Não. Locke, ele né, faz parte desse movimento iluminista. Então, não tem nada a ver com a questão ascética, né? Como a gente já falou, essa questão teológica, nesse momento da Europa, ela já está, né, mais dissolvida, digamos, menos influente. Então, a alternativa correta é a alternativa B. Largam a autonomia para eleger a heteronomia corporativa. Ou seja, esses homens largam o seu poder, né, de criar leis, regras e normas próprias para se submeter a leis, regras e normas que são criadas por outros, né? Por isso que a gente fala de uma representação aí, né? Outros, quem são esses outros? Parlamento, né, que vai então instituir leis, regras, que vai então estar de alguma forma protegendo a propriedade privada. Pois bem, gente, essa foi a nossa dica de hoje para vocês, né, sobre contratualismo político. Eu espero que tenha ficado alguma coisa aí, que vocês tenham anotado. E eu vou deixar aqui para vocês, né, o site voltou aqui, o site do Propaz Enem, onde lá, no site do Propaz, www.propaz.pa.gov.br, vocês podem estar baixando essas e outras aulas, também o material impresso, né, de vocês. E a gente fica por aqui, eu desejo boa sorte para vocês.